O Supremo Tribunal do nosso país sempre foi uma corte sobrecarregada de trabalho e processos. Aliás, esse é o mal de todas as cortes brasileiras e do Poder Judiciário. Eu não sei se é o mal, porque o cidadão brasileiro está judicializando mais os dramas que encontra pela vida, embora os operadores do direito saibam que grande parte do estoque de processos dos tribunais é provocado pelo próprio Estado nas disputas de problemas fiscais e tributários. Mas deixa isso de lado. O Supremo sempre esteve muito sobrecarregado, tanto que antes de 88, nas constituições anteriores, desde 46, o militarismo chegou até mais, o Supremo, que tem 11 ministros, era responsável não só pelas questões constitucionais, respondia também pela interpretação das leis infraconstitucionais, na medida em que respondia pela uniformização da jurisprudência dos tribunais brasileiros. Ou seja, um caso de desquite, por exemplo, um juiz do Rio Grande do Sul ou a Corte Gaúcha decidia de um jeito, a Corte da Paraíba decidia a mesma questão de outra forma. O Supremo é que ia decidir qual das duas cortes estava correta na sua interpretação. O que fizeram? Em 88, criou-se um outro tribunal superior, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E todas as questões chamadas infraconstitucionais, entre elas a uniformização da jurisprudência, a correta interpretação das questões infraconstitucionais, ficou para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. Não se imaginava, na época, este tsunami de processos criminais que começam a chegar no Supremo Tribunal em razão da Lava Jato. Não se imaginava. O Supremo hoje praticamente foi transformado num tribunal criminal. Em razão disso, na semana passada, entrevistando o ministro Carlos Veloso, numa das perguntas que eu formulei, seria que a única saída para o Supremo seria delegar a instrução dos processos para juízes auxiliares, que seriam, portanto, convocados para fazer esse trabalho, ficando o Supremo apenas na hora da sentença, na hora do julgamento. E o ministro Carlos Veloso, com a sua larga experiência de operador do direito, relembrou que existe no processo penal o princípio da identidade física do juiz. É uma questão não foi muito respeitado isso através da história, mas está definido no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Brasileiro, o seguinte: o juiz que presidir a instrução deverá proferir a sentença. E só. Ponto e pronto. Essa questão é resolvida, quando ocorre o fato, pelo Código de Processo Civil, definido o preceito no artigo 132, que diz o seguinte: é o mesmo princípio. O juiz titular ou substituto que concluir a audiência julgará a lide. Aí acrescenta: salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido para a instância superior ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor. E tem um parágrafo único, esse artigo 132 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas. Os senhores já imaginaram isso? Repetir tudo outra vez? Mas as exceções, ainda assim, definidas no artigo 132 do Código Civil e Processo Civil, que pode ser acolhida pelo processo penal, quais são? Se o juiz estiver convocado,
não é o caso dos juízes que estão sendo chamados para ajudar o Supremo. Aí se trata do juiz que vai sentenciar, que é o próprio ministro. Se estiver convocado, licenciado, afastado, promovido ou aposentado. Não está nem aposentado nem promovido, ele já está no Supremo Tribunal Federal. É uma questão que virá a debate, sem dúvida, como preliminar nessa instrução e formação do processo que está chegando no Supremo Tribunal Federal. Por isso que o ministro Carlos Veloso, quando referiu esse empecilho da identidade física do juiz, falou: eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução. E explicou para nós qual é a solução. Que ele, ex-ministro do Supremo Tribunal e grande conhecedor do direito, entende válida para o caso. É acabar, na verdade, com o foro privilegiado. Ou então limitar essa questão aos atos praticados pelo que tem o foro privilegiado dentro do exercício da sua função, e não nos fatos anteriores à posse como deputado, senador ou governador, etc. Esse será um longo debate que correrá não à margem, mas até como preliminar de todo esse tsunami de processos crime que certamente envergonham e enodoam, porque é o nó na formação da civilização brasileira. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.